Pero ya estamos acá conectados. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre cosas que aprendemos durante la COVID-19 y tenemos a dos invitados muy especiales, a la doctora Ana Sara Levin y al profesor Jonas Gruber. Vamos a estar haciendo entrevistas, muchas preguntas. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escríbalas, nosotros estaremos pendientes para responder, ¿vale? Entonces, le cedo la palabra al profesor Jonas Gruber. Puede hablar. Ok, muitas graças. Bom dia a todos e estou muito feliz que conseguimos vencer os problemas técnicos. Então, estamos começando esse projeto, tivemos a ideia, eu e a minha aluna de iniciação, Rebeca Vargas, que é de Venezuela, de fazer uma divulgação de assuntos científicos, convidando cientistas que são renomados para falar um pouco em linguagem bem simples, que todos possam entender. E eu queria agradecer a todos que apoiaram essa ideia. Claro que consultei várias pessoas para saber se a ideia é boa ou não, e no geral recebemos assim um feedback muito positivo. Então quero agradecer a todos que de uma forma ou de outra deram sugestões e ajudaram, e em especial eu quero agradecer uma aluna de doutorado do Instituto de Química, que se chama Melina Murgel, que ajudou muito a mim, pelo menos, com a parte de informática, atendendo perguntas no pleno sábado à noite e tudo. Então, muito obrigado. Então, nós vamos começar hoje com a professora Ana Sara Levin, que é professora titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, é também diretora da Divisão de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Comissão de Controle de Infecção do mesmo hospital. O título da fala dela é Coisas que aprendemos com a Covid-19, a infectologia acessível. E nós vamos dar uma olhada, claro, nas perguntas que vocês podem fazer no chat, e também vamos fazer algumas perguntas no fim da apresentação. Então, eu passo a palavra à professora Ana Sara Levin. Olá. Então, hoje, com muito prazer, eu estou sendo chamada para falar sobre as coisas que nós aprendemos na pandemia. Bom, minha área é uma área de infecção hospitalar. Então, eu fiquei pensando na área de infectologia, sou infectologista e sou na área de infecção hospitalar e infecção hospitalar. Você pensar o que a gente aprendeu, e a gente aprendeu muita coisa nessa pandemia. A gente aprendeu sobre vacinas, a gente aprendeu epidemiologia, todo mundo aprendeu o que é o R0, número de transmissão. A gente aprendeu muita coisa da área de psicologia, todas as questões psicológicas. A gente aprendeu como a gente avalia tratamentos, daquelas fases de pesquisa, primeira fase, que você pega um número pequeno de pessoas, depois uma fase 1, fase 2, fase 3, a gente aprendeu sobre mutação de vírus e de evolução, que, na verdade, a gente praticamente, indiretamente, viveu a confirmação de teorias darwinianas, quer dizer, o vírus muta, e o vírus que é mais adaptado à transmissão, que se transmite melhor, que ele predomina e causa uma nova onda, quer dizer, nós vimos a evolução na vivência diária da pandemia. Mas o meu foco não vai ser esse, o meu foco vai ser na transmissão. Por quê? Porque a minha área é de infecção hospitalar, que tem uma grande intersecção com transmissão. Bom, o que aconteceu na pandemia? Primeiro, se vocês lembram, em 2019, na China, tinha uma doença misteriosa que acontecia com as pessoas, e que ninguém sabia nem a causa dessa doença. E que interessante é que era um quadro clínico que sugeria que fosse uma infecção respiratória, mas podia ser uma intoxicação, um envenenamento, e ninguém sabia direito. Depois fizeram estudos epidemiológicos, começaram a ver que era associado ao mercado de Wuhan, talvez uma coisa onde se vendiam animais vivos, né, e que talvez fosse alguma infecção que passou
do hospedeiro animal para o hospedeiro primata humano, né? E aí foram fazer as coisas. O que chamava atenção? Então, ninguém sabia direito como se transmitia esse vírus, mas, primeiro, que isso era uma infecção, provavelmente, e depois se viu que era um vírus, mas depois ninguém sabia muito bem como se transmitia. Existia as questões de se é uma infecção viral respiratória, como se transmitem as infecções. E a gente sabe que as infecções se transmitem por via aérea, por via de contato entre as pessoas, por fluidos corporais, como a AIDS, como o sexo, por exemplo, e essas são as transmissões. Daí a gente se remete a outras infecções virais respiratórias. E a gente cai num trabalho muito interessante que foi feito publicado em 1981. Ele é um trabalho clássico, e ele é um trabalho que discute como é que se transmite o vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial respiratório é uma causa muito frequente de infecções em crianças, tem anos em que ele é o vírus predominante no inverno, e ninguém sabia exatamente como se transmitia. Como era respiratório, se acreditava que se transmitia por via respiratória. E como que é que esse experimento que é tão interessante? Pegaram crianças que estavam com infecção por vírus sincicial respiratório, colocaram 3 grupos de voluntários. Essas pessoas eram voluntárias e iam se expor a essa criança. Então, havia um grupo de pessoas que sentavam do lado do berço da criança, um período determinado, todos os dias. Existia um grupo que mexia nas crianças, tocava nas crianças, e um terceiro grupo que pegava as crianças no colo. Chamavam eles de sitters, touchers e cuddlers, que é em inglês. E aí foram ver. Quem sentava do lado da criança, neste grupo ninguém pegou vírus sincicial respiratório. Agora, no grupo dos que tocavam as crianças e no grupo daqueles que pegavam as crianças no colo, tinha uma proporção razoavelmente grande de infectados. E aí você determinou que a transmissão do vírus sincicial respiratório não é por via respiratória, e sim pelo contato. Então, você tem contato com a secreção, com aquela criança, depois você se infecta de alguma forma, você deve tocar mucosas. Bom, então, falando isso, imediatamente a gente não sabe. O coronavírus, na época, é transmitido por via respiratória ou é transmitido por contato? Ou é transmitido pelas duas coisas? Então, começou a ficar muito, muito complicado. Vocês lembram que a gente, no começo da pandemia, a gente corria atrás no supermercado, chegavam as compras, eu nunca fiz isso, mas muita gente fazia, chegavam as compras, e aí passava álcool em todas as compras, porque aí a gente está partindo do princípio que existe uma transmissão por contato, de que o vírus está naquela embalagem porque alguém tocou, e agora eu indiretamente vou me infectar a partir daquela embalagem, tocando ela e depois encostando nas minhas mucosas. Depois disso tem um trabalho bem bonitinho que eles ficaram lá pesquisando, são centenas de coletas, deixa eu ver exatamente quantas, mas são centenas de coletas nos supermercados, para dar, sei lá, são 300 coletas nos supermercados, em tudo quanto é superfície, e encontraram o vírus em 13, e provavelmente era um vírus que tinha acabado de ser colocado lá por alguém, mas que os vírus não duram muito tempo, o vírus coronavírus não dura muito tempo no meio inanimado. Bom, aí veio a ideia de que predominantemente a transmissão é respiratória. Ok, mas parece simples, mas não é. Existem 2 tipos de transmissão respiratória. Existe uma transmissão por gotículas, que a gente tosse, uma pessoa que está a 1 metro de distância é atingido, ou inala, ou respira essa gotícula, ou a gotícula cai na sua mucosa. Existe uma transmissão que a gente chama de aerosóis. As gotículas que uma pessoa expele ficam muito pequenas, elas ressecam, elas formam núcleos de gotículas, e esses núcleos de gotículas ficam em suspensão durante horas. Eu abro a porta, eu abro a janela, aquilo que estava depositado sobe de novo, e uma pessoa que entra num quarto, horas depois, pode pegar. Pergunta é, coronavírus se transmite assim, por aerosóis? Ou é só gotículas? Que doenças se transmitem por aerosóis, que tem tanta importância? Aerosóis que a gente conhecia. Varicela, que é a catapora, sarampo e tuberculose. Essas eram as 3 doenças mais comuns e que são transmitidas por aerosóis, que são os núcleos das gotículas. A grande questão, e para nós era muito simples,
Tudo que tem mais de 5 micrômetros não é transmitido por aerosóis, só por gotículas. Tudo que tem menos do que 5 micrômetros é tão pequeno que pode ficar muito tempo em suspensão, e depois eu posso inalar e não vai ficar presa na minha árvore brônquica. Ela é tão pequena que a minha árvore brônquica, que serve para retirar poeiras e sujeiras, não vai conseguir retirar no muco, e eu vou conseguir inalar, e vai chegar no final da via aérea, da via respiratória, que é o alvéolo, e vai causar infecção. Bom, para nós, 5 milímetros para mais, 5 milímetros para menos, eu separava o que é gotícula do que é aerossol. E pronto, tá fácil. Só que não. Essa pandemia mostrou para a gente que é diferente. Então, essa é mais uma dessas coisas. Por quê? Porque se eu tiver ao ar livre, eu posso transmitir para uma pessoa a 1 metro de distância. Mais que isso, não vai ter gotícula. A gotícula vai cair no chão, vai se perder, vai se diluir pelo ar e acabou. Mas dentro de ambientes fechados, sem ventilação, com muita gente, começa a mais e mais e mais gotículas, e depois começam a se formar núcleos de gotículas. E então pessoas podem se infectar não porque elas estão do lado de outras pessoas, elas podem se infectar a partir de pessoas que estão a maior distância e que produziram aerosóis, e que esses aerosóis estão circulando dentro daquele ambiente fechado. Bom, mas aí mudou para nós completamente. Nós não estamos mais falando de tamanho de partícula, nós estamos falando da dinâmica da transmissão dentro de ambientes fechados com pessoas. Então, este conceito nosso de gotículas e aerossóis, duas entidades completamente separadas, muda na pandemia. E nós, que temos uma doença que é transmitida primariamente por gotículas, passa a ter importância a transmissão por aerossóis quando eu ponho muita gente dentro de um ambiente pouco ventilado. E é por isso que a gente tanto fala, mantenha a distância de 1,5 metro, 2, porque você fala, não, aí não chega gotícula. Só que não está valendo isso quando você está num ambiente fechado, sem renovação de ar, e com muita gente produzindo aquilo. E aí eu tenho aquelas núcleos de gotículas, aqueles aerosóis ali. Então, tem a questão ética. Então, como é que eu resolvi? Quando a gente começou a discutir essa questão como é que é a transmissão, a gente podia ter feito um estudo semelhante a esse estudo que se fez na década de 80, que foi explicado em 1981. Pega uma pessoa com coronavírus, põe ela lá, coloca pessoas com diferentes graus de exposição e vê quem se adoece. Só que nós estamos numa outra época. Provavelmente isso é mais difícil eticamente de se fazer. É mais difícil. Por mais que as pessoas se voluntariem, isso é uma coisa que talvez a gente conseguisse aprovar. Mas não seria de uma aprovação fácil. Na década de 70, 80, isso era um trabalho mais fácil de fazer. Outra questão ética é a proteção individual e a proteção do outro, que nós tanto discutimos com vacina e que nós também temos que discutir em relação ao comportamento de cada um. Eu não me importo, eu sou jovem, eu não vou pegar Covid, se eu pegar Covid vai ser leve, eu sou atleta, eu não vou pegar Covid, se eu tiver Covid, vou pegar leve, então não é problema, não vou usar máscara, não vou me cuidar, vou andar em balada, vou para um ambiente fechado, cheio de gente, então não é problema. Não é verdade, né? Não é verdade. A gente tem a questão que é o nosso risco e o risco que nós representamos em relação a outras pessoas, né? Isso é muito fácil. Então, a grande questão, então, passou a ser... Bom, então, uma das medidas mais importantes, então, que se falou é vamos usar máscaras. Aí, máscaras virou uma polêmica gigantesca. Então, a máscara de 95, a máscara de pano, a máscara cirúrgica, e o quanto que cada um protege. Inicialmente, essa ideia de usar máscara era a ideia da proteção da pessoa participando da proteção coletiva. Se eu não posso gerar aerosóis, como é que eu evito gerar aerosóis? Eu ponho um anteparo na minha frente. E tudo que eu tuço ou faço qualquer coisa, se eu falar alto, cantar no coral, gritar ou tossir, se estiver doente, mas mesmo quando eu não tenha sintomas, mas eu posso ter a COVID, aquele anteparo segura aquelas partículas. Então, as gotículas não vão longe e não se formam os aerosóis, porque as gotículas estão todas presas lá, nenhuma gotícula sai por ali. E com isso, eu protejo o meu colega do lado, eu protejo, de certa forma, a ambiente onde eu estou.
Então, como é que fica? Então, e toda máscara é igual? Não, não é. É claro que uma máscara molhada protege menos, uma máscara de tecido de algodão protege menos. Então, começou a se estudar a capacidade de cada uma dessas máscaras de funcionar. E parece que tem máscaras de comunidade feitas em casa que podem ser melhores que uma máscara cirúrgica. Como que a gente pensa hoje? Que é o que a gente diz. Ou a máscara N95, essa que é bico de pato, ou aquela Aura, que é aquelas máscaras bem mais... Uma máscara N95 nunca está presa atrás da orelha, porque ela não faz pressão suficiente. Ela tem que ser uma máscara bem vedada, ela prende por trás e ela tem que ter uma filtragem adequada. Então, uma máscara N95, ela filtra 95% das partículas maiores ou iguais a 0,3 micrômetros. A gente disse que uma aerosol tem menos de 5 micrômetros. Esta máscara filtra 95% das partículas que sejam maiores de 0,3 micrômetros. Então, esta máscara está protegendo o usuário, apesar da gente não ter certeza que as outras máscaras protejam. Essa é a máscara do profissional de saúde, que vai cuidar diretamente de uma pessoa com Covid. Ele vai usar uma máscara que filtra 95%, né, das partículas que tem menos de 0,3 micrômetros. Então, este é a máscara profissional de saúde. Então, se você quer se proteger, com a melhor proteção possível, você vai usar uma máscara N95. Bom, mas então, o que as outras máscaras fazem? Então, tem dois estudos interessantes sobre o que as outras máscaras fazem. Tem um estudo que é fascinante, que é um estudo em Bangladesh. Um estudo em Bangladesh, onde eles trabalharam com 300 vilarejos em Bangladesh. Então, num vilarejo, eles não fizeram... Em alguns vilarejos, eles não fizeram nada. Em outros vilarejos, eles estimularam o uso de máscaras. E as pessoas podiam usar máscaras comuns. O terceiro grupo de vilarejos, eles estimularam o uso de máscaras e fizeram distribuição de máscaras cirúrgicas. As pessoas podiam até reusar a máscara, lavavam e usavam de novo, ou máscaras de pano, podiam lavar e usar de novo, e eles fizeram mais do que isso. Eles tiveram todas umas campanhas no mercado, eles tinham, nas mesquitas, eles envolveram não sei se elas são autoridades, mas os exemplos religiosos, para estimular o uso da máscara nas próprias mesquitas, e dizer, use a máscara, use a máscara. E eles acabaram mostrando, tem os números aqui, que nos lugares onde se fez essas campanhas, nos lugares onde não se fez nada, eles perceberam que 13% das pessoas usavam as máscaras. Nos lugares onde fizeram as campanhas, 42% das pessoas usavam as máscaras. Ou seja, nem com toda essa campanha e a distribuição de máscaras, as pessoas tiveram uma adesão que chegasse a 50% desses vilarejos. Mas e esses vilarejos tinham eram 600 vilarejos, desculpa, tinham 350 mil pessoas nesse estudo, né? Mas eles acabaram mostrando que entre os idosos diminuíram as doenças respiratórias, porque eles não tinham testes para saber se essas doenças respiratórias todas eram Covid. Então, eles mostraram que a máscara sendo usada até 42%, diminuía a incidência de pessoas com sintomas respiratórios, principalmente os idosos. Então, eles acabaram mostrando uma eficácia, mesmo que a adesão não era boa, mesmo assim, houve uma eficácia do uso de máscaras de pano, e principalmente máscaras cirúrgicas que eram usadas e que as pessoas lavavam. Outro estudo interessante, que eu acho, é um estudo feito no Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC. Eles pegaram e ficaram falando qual será que é a melhor maneira de usar máscara, né? Então, eles foram ver o que os profissionais de saúde estavam fazendo. Daí, o que as pessoas que usam máscara fazem? Então, eles viram que algumas pessoas usavam a máscara cirúrgica comum, outras pessoas usavam a máscara cirúrgica e uma máscara de pano em cima, e outras pessoas usavam a máscara com os nozinhos na ponta, que eu posso até mostrar para vocês. É uma máscara em que você pega a máscara, assim, né? Dobra ela longitudinalmente, faz um nozinho na ponta de um lado,
um nozinho aqui na ponta do outro, olha, um nozinho aqui. Opa, que era uma maneira que lá nos Estados Unidos muita gente estava usando a máscara, e agora você tem uma máscara com um nozinho em cada lado. Aí você pega, coloca a máscara assim, prende atrás da orelha agora esses amarradinhos, e faz uma dobrinha aqui para ficar bem fechado. Então, vocês verem como ficou a máscara. Isso fica bem fechadinho. Então, essa é a ideia. Então, eles compararam este modelo com o modelo sem isso, e com o modelo uso máscara e uso um pano em cima. Pegaram duas máquinas, umas máquinas que expeliam partículas e outra máquina que... bonecos, né? Manequins que absorviam as partículas, vestiram os manequins de um lado, de um jeito, os dois manequins sem máscara, o que expelia as partículas e inalava as partículas, depois só as máscaras nos que expeliam as partículas, depois só as máscaras no que inalavam as partículas e depois as máscaras nos dois manequins. Eles acabaram mostrando que você usar essa máscara desta forma, com esses nozinhos, ou você usar a máscara de pano por cima da máscara cirúrgica, era muito mais eficaz do que usar a máscara sem os nozinhos e sem a máscara. E chegaram à conclusão que a diferença não estava na filtragem da máscara ou isso, que a máscara de pano não aumentava a filtragem, mas a máscara de pano ajustava bem a máscara para que não saia ar pelos lados, por baixo, por cima. Então, conclusão, uma máscara cirúrgica bem ajustada, dos dois lados, protege muito bem a pessoa que está trabalhando e que está inalando ou está no ambiente junto com outras pessoas com Covid, mesmo que essas outras pessoas não saibam que estão com Covid. Por fim, nós no Hospital das Clínicas, e no começo da pandemia, o mundo inteiro passou por um medo de que iam faltar insumos, que ia faltar máscara, ia faltar tudo. Aí nós falamos, bom, como é que nós vamos fazer? Em lugares do mundo inteiro se reusou material para profissionais de saúde, porque o profissional da saúde está na linha de frente, sobrecarregado, e não existe material suficiente para protegê-lo. Então, se saiu correndo para ver como é que eu posso reprocessar uma máscara, de modo que ela continue filtrando, e de modo que ainda seja seguro para o profissional de saúde usar e que a máscara não desmanche, estrague, ou pior do que isso, crie uma resistência muito grande para respirar, porque muitas vezes se tentou de tudo, né? Se tentou de tudo. E o que se viu é que tem várias maneiras. Aqui no nosso meio, e nós saímos para trabalhar, fazer isso, e nós fizemos publicações, a gente viu que a gente conseguia colocar as máscaras usadas, principalmente as N95, dentro de uma estufa, a 45 graus, durante 45 minutos, e dava para usar a máscara umas 10 vezes. Né? Então, você podia pegar a máscara, tirar ela, colocar ela num calor seco, numa estufa, 75 graus, porque nós tentamos autoclavar as máscaras, nós tentamos colocar no peróxido de hidrogênio, nós tentamos temperaturas diversas, e as máscaras não aguentavam. Mas 75 graus durante 45 minutos, o vírus inativava, a máscara ficava funcional, não desmanchava, a gente podia repetir isso várias vezes. E tem um outro estudo na Universidade do Colorado que descobriu que, bom, o coronavírus morre com a luz. Mas ele morre um pouco devagar, leva alguns dias. Então, como é que eu posso apressar isso? Eles descobriram que se eu fizesse uma concentração muito, muito baixa de azul de metileno em água e borrifasse a máscara e deixasse a máscara 5 minutos em luz solar, estavam mortos todos os coronavírus, não tinha mais coronavírus. E viram também que, mesmo em ambientes com luz artificial, 30 minutos já não tinha mais coronavírus. O que acabou sendo uma alternativa bem possível. Você termina o seu dia de trabalho, você pega a sua máscara, você borrifa com aquela concentração de 10 micromol, que é baixíssima a água, não fica levemente azul, e deixa em luz, de preferência luz não artificial, mas também em luz artificial, em 30 minutos você inativou o vírus. Então, são coisas que a gente acabou descobrindo, eu acho que são coisas que serviram para a pandemia, serviram para outras épocas da pandemia e que são muito interessantes, pelo menos do meu ponto de vista. Espero que vocês tenham aproveitado, eu acho que a quantidade de coisas que aprendemos da pandemia é enorme, mas fui falar do assunto que é o meu.
Muito obrigada.